nigga, you fucking fight back. Foram os momentos mais difíceis, né, da minha carreira durante esses 10 meses. E eu estava super focado ali no jogo, sabia que poderia entrar a qualquer momento. E diante de um jogo difícil, contra a equipe muito qualificada, mesmo com o placar de 2-0, o jogo difícil, eu procurei sempre estar ali focado para poder entrar. E graças a Deus, quando eu fui chamado, a torcida pediu o Bruno Henrique. Claro que bate aquele friozinho na barriga, porque passa um filme na cabeça. Minha lesão séria, mas graças a Deus eu fui abençoado ali em poder entrar, dar o meu melhor. É pouco ainda, mas aos poucos eu vou conseguindo aí chegar onde eu quero chegar. Foi uma vitória importante num momento de mudanças, um novo técnico chegando. Você e o Sampaoli não chegaram a trabalhar juntos, um estava chegando, o outro saindo no Santos, mas vocês já tiveram algum contato com ele? Ele foi até o vestiário. Como é que o grupo recebeu essa novidade, saber que serão comandados pelo Sampaoli a partir de agora? Olha, sobre o Sampaoli, tive um período com ele, né? Fiz um jogo também com ele. Foi um período de aprendizado e onde eu vi que daria super certo, mas eu saí, vim para cá. E é um cara que cobra bastante, ia super certo, mas eu saí, vim para cá. E é um cara que cobra bastante, tem um potencial muito grande, não é à toa que passou em diversas times, seleções, e está vindo para o Flamengo, com certeza vai agregar bastante. Como eu falei, ele cobra bastante, isso é o que a gente precisa hoje para poder voltar a trilhar novamente o Flamengo, que todo mundo gosta de ver. E um cara trabalhador também, que vai trazer umas ideias novas e com certeza para a gente poder trilhar o nosso caminho aí nessa temporada. Bruno, deixa muito mais leve o ambiente, uma vitória de 3-0 no início do Brasileiro, a chegada de um novo técnico, porque eram 3 derrotas, o clima estava bem pesado. Dá para sentir o ambiente no vestiário e tudo mais, dá uma aliviada mesmo essa vitória de 3-0? Cara, Flamengo, todo mundo sabe que você perder jogos como a gente perdeu não é comum, mas aconteceu. As cobranças vieram, mas a gente sempre teve com a cabeça no lugar para poder retomar a vitória novamente. E hoje foi um novo começo, né? O Campeonato Brasileiro começando. E a gente sabe, começar com o pé direito é muito importante. E para a gente retomar a confiança novamente das vitórias, com o novo comando a partir de amanhã, com certeza dá aquele alívio, né? Porque a gente sabe que o ano é longo, nova metodologia de trabalho. Então, quando o time está muito mal, quando está o Flamengo, não dá para só falar o Vitor Pereira não sabe nada, estragou um monte de jogador e por isso que não está jogando. Não dá. Os caras que estão lá em campo, eles têm que jogar mais. O Gerson, ele não estava jogando nada. Ele não estava jogando nada para quem voltou. Então, você acha que a atuação horrível de quinta-feira contra o Maringá mexe de alguma forma os caras para hoje jogar o que jogaram diante da torcida do Flamengo no Maracanã? Acho que mexe. Tem que mexer, né? Se aquilo não já era para ter sido mexido muito antes, né? Mas tem que mexer. Então, acho que tem muita gente devendo. Então, é claro que a parte, né, tática, um técnico ali, o comandante, isso tudo, o coletivo influi sim. Mas não dá para votar sempre. Tudo que deu de errado em 2023 é só Vitor Pereira. Eu concordo que ele foi muito mal, eu fui a favor da demissão dele, concordo com a demissão dele, mas tem muita gente devendo também nos jogadores. A gente achava que, eu pelo menos, achava que não ficava nada do Vitor Pereira para o sucessor, de tão ruim que foi o trabalho dele. Mas a Aline falou um nome que eu acho deve ser creditado ao Vitor Pereira, porque é ele que dá uma sequência ao Matheus França, que é uma das poucas coisas boas do Flamengo até aqui, de novidade, né? Porque como o Flamengo ele acaba destruindo tudo que ele fez de bom do ano passado, o que surgiu dessa destruição de coisa boa é o Matheus França, na minha visão. E é um jogador que dá na minha opinião, dá essa intensidade no meio de campo. É um jogador que infiltra também muito bem, né? Consegue também
auxiliar com passes, e falta essa peça que consiga ser o motorzinho da equipe. É um jovem, né? Ele está numa função ali que é do Arrascaeta. Quero ver quando o Arrascaeta voltar, inclusive, né? Eu acho que, entre aspas, ajudou, né? Porque o Matheus Santos já vem entrando desde o outro ano, mas concordo, teve mais sequência. Ele teve agora. Mas agora ele está tendo uma sequência. Ele foi titular em jogos na importantes. Posição dele. E titular em jogos importantes, final de campeonato estadual. Hoje, barrando Everton Ribeiro. Isso, e agora essa sequência na posição dele também é muito importante para isso, Aline. E eu acho que o Ayrton, tudo bem que o Ayrton Lucas já vinha, né? Atuava já há algum tempo, mas é importante a gente frisar que como ele também é um destaque nessa equipe do Flamengo que melhor fez jogador do time no ano? Sem dúvida alguma. Ele e o Pedro. Sem dúvida alguma. E hoje, no jogo de hoje especificamente, foi um jogador que não deixou a desejar nada na questão defensiva. Ele conseguiu fechar muito bem ali. Eu estava curiosa para ver como que ele ia jogar. Sem 3 zagueiros. Exatamente, porque a gente está acostumado a vê-lo nesse início de ano. O Ayrton Lucas é o jogador mais avançado, que não defende tão bem. Hoje ele jogou direitinho ali numa linha de 4, auxiliou defensivamente, fez seu papel ok, e quando teve oportunidade ele mete aquele golaço. Então, para mim, o Ayrton Lucas é, obviamente, o maior destaque até então dessa equipe do Flamengo, e não tem como a gente não falar também do Matheus França, que vem indo muito bem, colocando intensidade. Acho que ele vai servir como uma luva com o Sampaoli, que é um estilo que o Sampaoli gosta. Você consegue imaginar como será o Flamengo com o Sampaoli? Eu acho que a gente consegue imaginar como... Imaginar não, a gente sabe como o São Paulo gosta de jogar, né? Um cara que não abre mão do aspecto ofensivo, né? Ataca muito bem, é um time... Ele gosta daquele jogo ofensivo, mas eu não vejo ele com o estilo de jogo do Flamengo que fez sucesso recentemente, né? Que aquele jogo é mais por dentro, mais próximo. Eu vejo o São Paulo com jogadores mais de pontas, né? Com mais velocidade, como o Cebolinha, como o Bruno Henrique, como o Marinho. Cebolinha que até agora é uma decepção, né? Pelo que se espera dele. Mas ele tá tendo eu também acho, pelo que espera, mas ele tá tendo mais, pelo menos, ritmo de jogo, ganhando oportunidade agora. Agora, se o Bruno Henrique voltar 100%, é um jogador que, sem dúvida alguma, ele vai ocupar esse espaço pelo lado esquerdo, ainda mais no jeito de São Paulo. Então, é um treinador que joga de uma forma mais posicional. E eu não vejo o Flamengo sendo 100% posicional. Isso aí é muito claro. Então, assim, eu não sei como ele vai montar essa equipe dele. Mas eu acho que o São Paulo tem mais, não sei o que você acha, Conrado, mas tem um estilo de jogo muito mais pro Vitor Pereira do que pro Jorge Jesus. Eu vejo, assim, um pouco mais o Vitor Pereira e o Paulo Souza do que o Jorge Jesus. Claro. Poxa, mas aí você matou do coração o torcedor rubro-negro. São os jogos dele. Você agora deixou o torcedor assim, ele deu um salto da poltrona. Volta um pouquinho mais, é mais Domenech do que... É isso, mas é isso. Do que, por exemplo, o que o Dorival fez agora. Eu acho que o Flamengo tem que tentar virar uma página ou então tomar decisões de acordo com essa página que não vira, que a gente só sabe jogar desse jeito. Meus jogadores só sabem jogar assim, não posso jogar com jogadores abertos no ataque. Eu acho que, de repente, até a lesão do Arrascaeta, mais uma vez, entre aspas, nunca é bom perder o Arrascaeta, pode ajudar, porque aí você pode ter esse jogador aberto. Você abre mão de um Arrascaeta e aí você joga com o Cebolinha, por exemplo, que foi que o Mário Jorge fez hoje. Mas o Sampaoli, aqui no futebol brasileiro e outros times que ele passou, a gente viu o Soteldo jogando. No Santos era o Soteldo espetadaço lá, o Marinho espetadaço lá. Vamos jogar aqui, virar rápido o jogo para pegar esse cara no mano a mano. Depois, quando ele passou no Galo, o Keno jogava lá, abertão, enfim. É o jeito que ele joga. Então, se o Flamengo foi atrás desse técnico, essa que é a questão que eu acho que o Flamengo está errando mais, né? E aí eu digo o Flamengo, a diretoria, quem está tomando essas escolhas. Você tem que conhecer quem você está contratando. Mas você acha que é um erro ter contratado o São Paulo? Não acho. Eu acho que vai ser um erro contratar o São Paulo e ele começar a jogar de um jeito e falar, não, eu quero jogar de outro. Mas o cara joga desse jeito. Mas você e aí não acha tem que aceitar o bom a forma que ele joga. É aquele que tem repertório, e esse repertório necessariamente tem que variar de acordo com os elencos que você dirige? Vou dar um exemplo prático. Hoje eu acompanhei atentamente a entrevista do Mário Jorge, o interino que dirigiu o Flamengo em 2 jogos, né? Contra o Maringá e hoje. E ele falou que não teve tempo de treinar, foi muito mais na base da conversa, e que ele preferiu deixar os jogadores do Flamengo confortáveis, fazendo aquilo que eles estavam habituados a fazer. Que ele acha que é a melhor maneira de esse elenco render, porque o talento individual é muito grande. Por que alguém vai mexer nisso? Por que alguém acha que vai ter uma ideia de jogo que é superior à característica dos jogadores? Cara, nem o gênio da tática tem esse poder de ter um plano de jogo que é superior à característica do jogador. Será que os jogadores do Flamengo só sabem jogar desse jeito? Não é só sabem. Ele disse agora ele preferiu escalar da maneira como eles estão mais confortáveis.
Sim, mas hoje ele jogou com o Cebolinha aberto na esquerda. Aí quando ganha, tem essa questão. Não. Hoje ele jogou com o Cebolinha aberto na esquerda, ele jogou com o Matheus França por dentro, ele tirou o Pedro. Ele jogou diferente do que o Dorival jogava. Ele tirou ele tirou Pedro e Gabigol. Hoje. Pedro e Gabigol. Aí ganhou, ele se perde. Por que tá fazendo diferente? Ele não fez. É isso que eu tô falando. A gente não pode quando ganhou, tá tudo certo. E assim, na cabeça do Sampaoli, o futebol funciona de um jeito, né? Do Guardiola, funciona de outro. O Klopp e o Guardiola vão sentar na mesa, eles acham uma coisa de futebol, o outro acha outra. Não tem certo e errado. Por isso que eu falo, a questão de quem está lá contratando. Você não acha que vai contratar o Sampaoli, você tem que conversar. De repente ele pode ter essa conversa que você está falando. Olha, Sampaoli, você não acha que o jeito que a gente joga, o que você pensa não está abaixo? Aí ele vai falar sim ou não. Aí se ele falar, tá bom, vou tentar jogar do jeito que você joga. Aí você contrata. Se ele falar, não, eu acho que de repente com o Cebolinha bem aberto ali, com o Pedro de 9, se eu utilizar a força desse moleque Matheus França pela direita, eu acho que a gente vai ter mais sucesso com o Gerson. Ele pensa, só que aí você não pode depois disso, que me parece com as equivocado, derrotas, querer mudar. Eu acho que a gente está invertendo a ordem nessa discussão. Eu acho que é equivocado achar que o treinador tem uma ideia e o elenco tem que se encaixar nessa ideia. Eu acho que é muito mais plausível você ter jogadores que jogam de um jeito, que são bons de um jeito, e ele usar isso a serviço do time, do que chegar com uma ideia pré-estabelecida. Mas é que o Flamengo vai mudando, ele não é o mesmo. Igual hoje não tem Arrascaeta. Se o cara, 4 anos o Vitor depois... Pereira estava usando o Cebolinha lá aberto. O Ayrton Lucas, a gente está falando que foi bem, ele usou com 3 zagueiros. É porque quando perde, tudo é errado. Eu concordo com o que você quer dizer, mas é que aquele Flamengo não está mais aqui. O trabalho do Vitor Pereira foi muito ruim. Foi muito ruim. E aí depende do jeito que ele joga. O Sampaoli, independentemente do que ele pensa para o time do Flamengo, eu não sei ainda, vou esperar amanhã, acredito que ele seja um treinador melhor que o Vitor Pereira. É isso. E outra coisa que a gente também tem que ter em mente, tem como você jogar de certa forma, sei lá, bem básico, né? De jogar com 2 pontas abertos, mal e bem. Não quer, essa escolha não define como seu time vai jogar futebol. Tem muito além do que isso. Como a gente falou que é a questão da intensidade, de morder no meio campo, se vai marcar lá em cima, como é que você vai fazer a saída de bola, com quantos jogadores. Enfim, são inúmeras coisas que o técnico trabalha. Isso de jogar com jogadores mais perto, não é só isso que define. Alguém pode chegar e tentar fazer o que o Dorival fez e jogar mal, e o Dorival fazer isso bem. Como alguém pode vir com as ideias parecidas com o Vitor Pereira e trabalhar muito bem. Enfim, a minha expectativa do Sampaoli é que ele jogue do jeito que a gente está acostumado. Or will you fucking fight back?